minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. A morte de Jesus já era conhecida e faz parte dos planos de Deus para salvar o homem. A perseguição, o sofrimento, a angústia, porque ele, no futuro, seria o Cordeiro perfeito para tirar o pecado do mundo. E nós sabemos que o seu sangue, que ele iria derramar, porque o sangue é vida, já era conhecido antes da fundação do mundo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, fala que o sangue já era conhecido há muito tempo. Então, no Velho Testamento já aponta para o sofrimento do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Você pode ver Isaías 53, conta aquela história certinha de tudo que Jesus iria passar e como ele era. E ele fez tudo isso. Olha que Isaías viveu por volta do ano 800 a.C. O profeta Isaías, um dos profetas, já falava do sofrimento do unigênito Filho de Deus. Então, Judas aparece na história, em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47, para completar aquilo que havia planejado. Judas poderia ter se arrependido, porque ele entrou em desespero. Ele não suportou o que ele fez depois. Mas não existe pecadinho ou pecadão. O pecado é pecado diante de Deus. Do mesmo jeito que Judas pecou entregando Jesus para as autoridades romanas, Pedro também o negou, falando que não conhecia Cristo. Conhece tal homem? Não conheço, nunca estive com ele. Então Pedro fez a mesma coisa. A diferença foi que Pedro chorou amargamente e se arrependeu do pecado que ele havia cometido em negar o unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. Mas voltando aqui para o versículo 47 do capítulo 26 de Mateus, Judas aparece na história e diz: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas, porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então veio muita gente para prender Jesus. E vão prender Jesus. Jesus tinha saído para o jardim de Getsêmani, angustiado, e fala que ele orava a Deus. E nesse momento, o suor que saía do seu corpo era como gotas de sangue da angústia que ele estava passando. Então vamos lembrar, Jesus estava nesse momento, chegando o último momento aqui nesse mundo. E ele vai passar pela dor. Não só a dor física, daqueles cravos nas mãos, nos pés, dos açoites, da coroa de espinho, mas acima de tudo, além dessa dor, a dor do pecado do mundo inteiro. Devemos pensar nisso. Se isso não toca você é muito frio, porque olha, alguém poderia sofrer até por alguém que ele ama, por uma pessoa boa, mas nós não somos pessoas boas. Ele está sofrendo aqui por pecadores, dos quais somos todos nós, pecadores. Então deve mexer. Por que Jesus fez isso por mim? Por que ele sofreu por mim? O que eu tenho de bom? Devemos pensar assim, né? E aí chega essas pessoas, vão prender, mas uma coisa que nos chama a atenção, o combinado que Judas havia feito com os soldados romanos, as autoridades, seria: olha, aquele em quem eu chegar e dar um beijo. Então Jesus foi traído com um beijo. Então Judas entra e Jesus ainda fala: olha, Judas, me traístes com um beijo. E no instante
todas as autoridades pegaram Jesus. Pegaram Jesus e daí para frente Jesus vai sofrer até o momento de ser crucificado e dar o último suspiro, às 3 da tarde, a 9ª hora. E aí, da 9ª hora, ele vai estar sofrendo. E aí, dá o último suspiro. E ir embora para estar à destra do Pai. Pensa nestas coisas. Pensa no sofrimento que Jesus passou. Ele ainda não voltou. Está prestes a voltar. Porque a cada dia, a cada minuto que passa, é o momento que ele vai voltar. Ele diz que a sua volta é repentina, instantânea. Então ninguém vai estar percebendo. O que ele pediu para nós? Vigiai, orai, mantenha a sua vida, tranquila na minha presença. Então depois que Judas o traiu, ele continuou conversando com ele, aí no versículo 56, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse tudo que está escrito nas Escrituras, nos profetas. Tudo isso que está acontecendo é para se cumprir o que já havia determinado por Deus e já havia sido falado pelos profetas que vieram antes de Jesus. Então não é algo novo. Quando alguém entra nas redes sociais dizendo que Jesus é uma farsa, que é um mito, que você não precisa acreditar, que foi inventado tudo isso, obra maligna. É o diabo enganando mais e mais pessoas com essas ideias erradas. Podemos estar livres disso, seguir a nossa vida em paz, cuidando das coisas boas que agradam a Deus, porque o nosso dia de partir desse mundo vai chegar. Então lembra de Jesus na cruz, crucificado. Não é novidade para os judeus do período que Jesus estava acontecendo, porque já tinha sido anunciado bem antes. O sangue que Jesus derramou foi conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. O sangue que nos traz a vida que nós vamos viver naquele mundo onde não tem sofrimento. Dê crédito, valorize tudo isso que Deus está fazendo e a oportunidade que tem dado para mim e para você no decorrer dos nossos dias. Que Deus nos abençoe e nos ajude a manter a pureza do Evangelho em nossas vidas. Essa é a roupa que Ele nos deu e Ele quer voltar a encontrar vestida com essa roupagem do Evangelho, porque aí estamos prontos para ir com Ele para aquele grande dia. Que Deus nos abençoe.